Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Vamos dar continuidade aos nossos estudos aqui na Palavra de Deus, começando agora a carta de Paulo aos Filipenses, essa carta suave de Paulo aqui, no versículo 3 a 11, resumidamente, diz assim: Dou graças a Deus por tudo que recordo de vós, pela vossa cooperação no Evangelho, e estou plenamente convicto de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E também faço essa oração, que vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento, em toda percepção, para provardes as coisas excelentes. Essa carta é mais uma carta assim, de agradecimento de Paulo, porque também é uma epístola de prisão, ele está preso aqui, e está assim agradecendo aos filipenses pela ajuda que tem recebido deles. Não é assim uma carta circular, não é uma carta assim que rodava pelas igrejas como uma exortação geral, mas uma carta mais de cunho pessoal de agradecimento. E aqui Paulo até no começo ele fala, né, dou graças a Deus por tudo que recordo de vós, pela vossa cooperação no Evangelho, porque os filipenses se mostraram assim muito cooperativos, pessoas assim que não apenas se beneficiavam do Evangelho, mas também cooperavam com ele. Diria assim que seria a postura mais correta que todos deveriam ter, mas infelizmente, numa estimativa geral, apenas 20% de uma igreja realmente se envolve, realmente põe a mão no arado, como se diz. Os outros 80% ficam no ombro desses 20%, isso de uma maneira geral. Mas Paulo aqui é grato às pessoas, até por serem poucas, mas ainda tem que ser grato, porque todo pastor, todo apóstolo ou líder de qualquer tipo necessita de pessoas que cooperem com ele. Ninguém é líder sozinho e todos precisamos de todos. Então a cooperação de pessoas é algo essencial na igreja, que cada irmão, assim, cada irmã saiba disso, que ele é parte de um corpo e também deve ao corpo não apenas a sua assiduidade, não só a sua frequência, mas também a sua cooperação, né, com aqueles que estão assim imbuídos ou chamados da palavra de Deus, inclusive até como uma forma de atribuição mesmo daquilo que tem recebido do Senhor. Essa deveria ser a postura de todos, não é só a postura de alguns, mas deveria ser de todos. E Paulo fala assim, ele fala assim: estou plenamente convicto que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Porque Jesus mesmo prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então nós temos uma ação de Deus contínua, nós temos os padrões contínuos da ação de Deus no reino de Deus em nós e em prol de nós. O Senhor Jesus prometeu isso e ele está fazendo essa obra por meio do Espírito. Então, quando Paulo fala isso, ele tem essa convicção de que a obra de Deus vai sendo feita na nossa perseverança, na nossa continuidade de busca do Senhor. O Senhor também fará a sua parte, está fazendo a sua parte, nos santificando, nos renovando, nos levando a patamares cada vez maiores de maturidade, para que possamos estar sempre crescendo nele. Isso até a consumação, até que ele vier nos buscar e essa estrada chegar ao seu fim, finalmente. Mas é uma promessa de Deus e Paulo está seguro disso, de que o mesmo Senhor que nos chamou, o mesmo Senhor que nos redimiu, também continua trabalhando em nós, em nossas vidas, pelo Espírito. Por isso ele diz ainda, e também faça oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento, em toda percepção, para provardes as coisas excelentes. Então, mais um texto aqui que associa o amor com maturidade de percepção. Porque quanto mais maduros formos no amor de Deus, mais perceberemos as coisas profundas do reino de Deus. E Paulo ora nesse sentido, que o amor deles aumente e que nesse aumento eles tenham pleno conhecimento e plena percepção. As suas percepções sejam amadurecidas, sejam percepções de pessoas maduras na fé, percepções superiores das coisas profundas de Deus. Que nessa caminhada essa percepção aumente. Essa oração que Paulo faz, e deve ser também o nosso alvo, o nosso anelo, de estarmos sempre crescendo em amor e assim estarmos amadurecendo no Senhor, para provarmos as coisas excelentes, para que também tenhamos um critério maior e mais maduro de coisas que devemos escolher, das escolhas que fazemos e daquilo que são nossas prioridades. É o amor de Deus em sua maturação que vai nos levar a patamares cada vez maiores
de entendimento e de percepção, e de maturidade de escolhas também. Então, no versículo 12 a 20, diz assim, resumidamente: quero ainda certificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm contribuído para o progresso do Evangelho. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja, outros, porém, o fazem de boa vontade. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo está sendo pregado, sempre me regozijarei. Versículo 12 a 20, bem resumidamente. Né? E as coisas que me aconteceram têm contribuído para o progresso do Evangelho. Então, Paulo diz que o próprio sofrimento dele, suas prisões, tem estimulado e constrangido pessoas a ajudá-lo. E é até curioso, porque se existiam irmãos assim que se envergonhavam das cadeias de Paulo, há outros que eram estimulados justamente por isso, porque viam o preço que ele pagava e, de certa forma, se sentiam constrangidos a se doarem mais. No exemplo de Paulo, pelas provações que ele tinha. E aquilo fazia com que o evangelho fosse ainda mais pregado. Inclusive, aqui no trecho que eu não coloquei, mas na própria ocasião de prisão, Paulo pregava para a guarda pretoriana, pregava para os soldados, e o evangelho sempre se espalhava através de Paulo, mesmo em situações de prisão, que são situações assim de limitação, né, para nós, para a nossa percepção mais comum. Uma situação de prisão é uma situação de limitação, mas o próprio Paulo mesmo diz: eu estou preso, mas a palavra de Deus não está encarcerada. E várias situações de prisão, assim, de cativeiro, noutras situações também tem estimulado o evangelho, curiosamente. Em Angola, por exemplo, houve um levante marxista e os pastores foram presos. E, curiosamente, a igreja dobrou de tamanho nessa época. Até teve um chinês, um homem que comentou assim, satiricamente: já temos a solução para o crescimento da igreja, manda prender todos os pastores. Ele falou brincando isso. Mas é claro que a situação, que é uma situação, muitas vezes, que envolve crise, estimula a reação. Estimula a reação. Então, assim, no caso de Angola, se o diabo achava que tirando os pastores ele ia prejudicar a igreja, foi exatamente o contrário. A igreja cresceu mais ainda, estimulados, talvez até mesmo como no caso de Paulo, pelo exemplo dos pastores que foram levados ao cativeiro por essa prisão. E mesmo na Idade Média, quando os vikings avançavam sobre a Europa, os normandos, né, começavam a atacar os ingleses, principalmente a costa da Inglaterra, e querendo chegar até a França, aqueles que iam sendo levados cativos pregavam o evangelho para os seus próprios captores, e o evangelho se difundiu entre os vikings através desse cativeiro de pessoas que eram cristãs e que eram levadas cativas nessas invasões vikings. Então, mesmo em uma situação tão desvantajosa, o evangelho se propaga, porque essa é a natureza do reino de Deus, a sua autopropagação. O evangelho pode ser propagado qualquer que seja a situação, porque é próprio do reino de Deus isso. O reino de Deus é como uma semente de mostarda, que é a menor da semente, mas depois cresce, e leveda a massa inteira. Ou a própria mostarda se faz uma árvore grande e as aves vêm se alinhar em seus ramos. Então, tanto o fermento, esqueci de falar do fermento, tanto o fermento quanto a mostarda são imagens de um processo que acontece de contínuo com o reino de Deus. Então, a palavra de Deus não se detém, e Paulo está contente com isso. Ele está preso, mas ele está pregando e sendo ativo na obra do Senhor. Depois ele até diz assim que há pessoas que pregam de boa vontade, há outras pessoas que pregam por inveja e outros de boa vontade. Ele fala mais coisa na carta que eu não coloquei tudo aqui. Mas ele diz que está contente de qualquer maneira, porque por pretexto ou por boa vontade o evangelho está sendo pregado, seja por inveja, seja por fia, seja por ciúme, ou seja, de boa vontade, de qualquer maneira, o evangelho está sendo pregado. O fato é que nem todas as pessoas que portam o evangelho vão ser portadoras depois, ou vão participar dos seus frutos finais, porque parece até uma contradição, Paulo dizia aqui, que possa haver a possibilidade do evangelho ser pregado de outra maneira, que não seja a maneira correta. Mas se nós prestarmos atenção, o próprio Paulo fala que esmurra seu corpo e reduz a servidão para que
tendo pregado a outros, eu mesmo não venho a ser desqualificado. Paulo fala isso. Então, parece existir a possibilidade de pessoas pregarem o evangelho em uma má razão, converter pessoas e depois serem reprovadas. Porque essa situação é capaz de acontecer. Paulo menciona isso, e o próprio Senhor disse que há pessoas que vão chegar para ele e dizer: Senhor, Senhor, não fizemos coisas em teu nome, não pregamos, não ensinamos, não fizemos sinais em teu nome, e ele vai dizer: nunca vos conheci. Então acontece esse fato. Esse fato, é claro que nós não devemos assim ser daqueles que pregam por outro motivo, senão por amor ao Senhor. Mas acontece que isso aqui é um fato corrente. Paulo está contente porque, de qualquer maneira, está sendo pregado. O evangelho está se espalhando. De qualquer maneira, pessoas estão sendo alcançadas. Então, Paulo se regozija com isso, porque, de qualquer forma, pessoas receberão o evangelho e pessoas responderão ao evangelho. Pessoas responderão à mensagem, sendo essa mensagem ser recebida de boa vontade ou como ciúme, como porfia, como ele diz, como pessoas que até queriam acrescentar tribulações a ele, mas de qualquer forma, nisso ele se regozija, que o evangelho está sendo pregado. O amor de Paulo ao evangelho é tão grande que ele se regozija com a sua pregação, ou seja, qual for o motivo. Né? Tá? No versículo 21 ao 26, continuando aqui, diz assim: portanto, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Tendo o desejo de partir e estar com Cristo, mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. O viver para mim é Cristo. O viver para nós deve ser Cristo também, porque a vida em Jesus é o único fator significativo da vida. É o que dá sentido a essa existência, a vida em Jesus. Somente nesse sentido o morrer é lucro. As pessoas, de maneira geral, têm medo de morrer, pessoas do mundo, que não conhecem o Senhor. O medo de morrer, até psicologicamente, diz que o medo de morrer é o medo principal. Os outros medos são só derivados desse. Isso é uma coisa lá da psicologia. Mas são pessoas que não têm a Jesus. E nós que temos a Jesus, para nós viver é Cristo e morrer é lucro também. Podemos falar assim como Paulo, porque nós sabemos de onde viemos, sabemos para onde estamos indo, sabemos em quem temos crido. Nesse sentido, o morrer é lucro, porque temos uma eternidade à nossa espera, uma eternidade em Jesus à nossa espera. E a nossa vida nesse mundo é uma vida cheia da graça de Deus. Partir e estar com Cristo é lucro, Paulo fala. Ter desejo de partir e estar com Cristo. O que é muito melhor. Aí ele fica assim nesse dilema. Porque, por um lado, ele sabe que morrer e estar com Jesus é melhor. Por outro lado, ele quer também ficar e ajudar os irmãos. Bom, o que nós vemos nessa passagem de uma maneira clara? Que um crente, quando morre, ele vai ter com Jesus. Eu já falei sobre isso, mas eu diria assim que essa passagem mais clara do Novo Testamento, aonde se morre, se vai ter com Jesus. É claro que nós lemos assim em Lucas 16, na parábola do rico e de Lázaro, que eles morrem, o pobre, o Lázaro, vai para o seio de Abraão, que é um símbolo do paraíso, e o rico vai para o inferno, ou seja, eles são julgados no momento que morrem e vão para onde vão. Então, essa passagem é clara. Mas essa passagem fala que aquele que está em Jesus, em partindo, está com Cristo, à espera da redenção do corpo, que vai acontecer na segunda vinda de Cristo. Isso eu já falei, mas eu quero repetir aqui, que o sono da morte, na verdade, é o sono do corpo, porque o espírito e a alma estão com Jesus, no caso do crente. Já vão ter com Jesus. Paulo fala claramente, partir e estar com Cristo, ou continuar na carne. O contraste aqui é vívido. Então, existem pessoas assim que não acreditam nisso, os adventistas e testemunhos de Jeová, que acreditam assim num tal de aniquilacionismo, que a pessoa morre e morre tudo. A pessoa, quando é ressuscitada, ela é praticamente recriada, porque ela morreu por completo. Mas é uma doutrina assim errada, uma doutrina não bíblica, porque várias passagens falam de partir e estar com Cristo. O próprio Jesus, no momento que estava morrendo na cruz, ele diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Depois o próprio Estevão, também sendo apedrejado, tem uma visão de Jesus, vê a Jesus à direita do Pai e fala:
Senhor, recebe o meu espírito. Então, eles foram ter com Deus, foram o crente morrendo está com Cristo. Assim como o perdido vai para o inferno também, imediatamente, por ocasião da morte física, que vai acontecer que a ressurreição dos mortos vai trazer corpos gloriosos para os novos céus e a nova terra, ou o lago de fogo e enxofre, na segunda vinda de Cristo, para que se monte, por assim dizer, o ser humano completo. Porque mesmo que a sua parte abstrata esteja já com Deus, o seu corpo ainda espera por redenção, ou pelo juízo mais definitivo, no caso das pessoas que se perdem. E a segunda vinda de Cristo é que trará essa completude de ser novamente, que trará de novo assim a união de espírito, alma e corpo, no caso do corpo glorificado, e aí depois apenas o estado futuro com o Senhor no céu na terra, ou no lago de fogo e enxofre com Satanás, a besta e toda essa corja perdida aí, tá? Então, nesse dilema de Paulo, ele fala assim: por vossa causa convém que continue no corpo. E é uma coisa interessante aqui, porque pessoas assim que têm uma vida muito amargurada pedem para Jesus voltar ou querem a morte logo. Eu me lembro uma vez que um pastor, desses pastores engraçadinhos, que gosta de falar uma coisa jocosa e depois dar um fora em todo mundo. Ele falou para a igreja assim: quem quer ir para o céu, levanta a mão. Aí as pessoas levantaram a mão, quem não quer ir para o céu? Aí ele falou: vem aqui que eu vou orar para você morrer, porque o caminho mais curto para o céu é morrer. Ele falou isso. Depois ele disse que nós não devemos, sim, tanto assim, querer ir para o céu. Nós devemos mais procurar viver para Jesus, viver fazendo a obra do Senhor, porque esse é o caminho natural para o céu. Aí nisso aí ele tinha razão, tirando de parte dessa gracinha que ele fez antes, mas nisso ele tinha razão realmente. Então Paulo, assim, ele ama de tal maneira a obra de Deus que ele se acha dividido entre o anelo maior e mais fundamental de estar com o Senhor definitivamente ou continuar a ser bênção para os irmãos. O nosso coração também deveria ter esse mesmo tipo de divisão. Se nós formos abundantes na obra do Senhor, o nosso coração também deveria ou deve estar dividido dessa forma, de continuarmos pensando em ser bênção para os irmãos. Porque nós temos que entender que a nossa ida para o Senhor é uma trajetória que se faz aqui nesse mundo, de consagração de vida e de dedicação à obra do Senhor e aos irmãos como servos. Deveríamos ter esse entendimento maduro em nós, tá? Depois, assim, já terminando o versículo 27 a 30, Paulo fala assim: vivei acima de tudo de modo digno do Evangelho, firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando pela fé evangélica, pois vos foi concedida a graça de padecer por Cristo e não somente de crer nele. Foi concedida a graça de padecer por Cristo e não somente de crer nele. Vamos falar mais sobre isso depois. Vivei de modo digno da vocação a que fossem chamados, né? Viver de modo digno do Evangelho. Por quê? Porque há muitas pessoas que, infelizmente, se dizem cristãs, mas não vivem de modo digno do Evangelho. Seja por relaxamento, seja por santificação incompleta, seja por preguiça, seja por lassidão, não vivem de modo digno do Evangelho. O único modo digno do Evangelho, modo de vida digno do Evangelho, é uma vida de intensa consagração realmente, de intensa vida com Deus, de vida de corpo, vida de igreja, de dedicação. Esse é o modo digno do Evangelho, modo de vida digno do Evangelho. Menos do que isso é mornidão, menos do que isso não é digno do Evangelho. Você tem que ter bem claro isso. Os conteúdos do Evangelho devem estar assim em nossas vidas, também assim planificando a nossa vida, dando sentido à nossa vida, dando graça, dando cor à nossa vida. Então, nada daquela apatia, nada daquela preguiça, daquela moleza. Sejamos, então, fervorosos, Espírito servindo ao Senhor para vivermos, acima de tudo, de modo digno do Evangelho. Depois fala, firme um só Espírito, uma só alma, lutando pela fé evangélica, que de novo é uma expressão de corpo, uma expressão que remete à marcha compacta da igreja, porque essa identidade espiritual que temos no Senhor, ela é vivida num corpo, ela é vivida numa marcha na igreja, por isso que fala para uma só fé, lutando pela fé evangélica, lutando como corpo, marchando juntos, pregando o evangelho e defendendo o evangelho dos ataques de Satanás, dos ataques
dos portas dos fundos da vida aí, né, daqueles que se levantam contra o conhecimento de Deus. Essa é a nossa militância, essa é a nossa vida mais sincera e mais plena no Senhor e de modo digno do Evangelho. Depois, quando Paulo fala assim, padecer por Cristo, a possibilidade de padecer por Cristo, Paulo é PhD nisso aqui. Foi dada a graça de não apenas crer no Senhor, mas padecer por Ele. Paulo aqui sabe o que está falando. Aqui não é uma pessoa gorda falando de abstinência, não é uma pessoa rica falando de desprendimento, mas é uma pessoa falando de padecer pelo Senhor, tendo Ele mesmo assim passado por diversas situações que retratam aquilo que ele prega. Tá? E Paulo fala dessa questão, né? Até a possibilidade do martírio é uma honra. É curioso porque na igreja primitiva as pessoas quando houve perseguição, houve pessoas assim que abandonaram a fé, mas houve pessoas que corriam para o martírio. Curiosamente, é uma coisa assim que a gente fala, nossa, mas a pessoa levava isso aqui a extremo, queriam morrer pelo Senhor. Haviam pessoas que queriam morrer pelo Senhor, depositar sua vida aos pés do Senhor. Uma vez eu vi um pregador indonésio chamado Ed Léo, acho que já mencionei ele aqui uma vez, Ed Léo, esse nome de cantor brega dos anos 70, mas é indonésio, Ed Léo. E ele falando sobre as perseguições que havia, que tem na Indonésia, falando que ele era o quinto da lista da Al-Qaeda lá da Indonésia. E eu perguntei para ele, fiquei curioso, assim, como é você viver numa perspectiva de padecer por Cristo verdadeiramente, ou estar sob risco de morte por Jesus? Como é isso? Porque, por enquanto, nós não temos isso entre nós. Está caminhando para isso, mas não temos isso ainda. E ele disse, olha, a gente tem o senso do reino de Deus, a gente tem o senso do chamado, que estamos perante o Senhor para tudo. Tanto para viver com Ele, quanto para sofrer por Ele e até morrer por Ele. Fiquei muito admirado, assim, porque era uma pessoa que vivia numa situação real, assim, de risco, de padecimento e morte pelo Senhor. Porque uma pessoa que vive num país onde o evangelho é perseguido, às vezes ele não é apenas morto imediatamente, às vezes ele é torturado também, ele sofre bastante, passa por bastante situações de sofrimento antes de ser martirizado. E o Ediléo, ele disse claramente, nós temos um senso de Deus e sabemos que aquele que o Senhor escolhe para mártires, essas pessoas vão passar realmente pelo fogo e vão ser martirizados. Mas isso também, uma coisa curiosa que ele disse, que é uma escolha soberana do Senhor. Né? Nem todos são chamados assim para esse martírio, para essa morte por Cristo. Mas, por certo, padecer por Cristo é ser participante da trajetória do Senhor. Isso nós temos que entender, pelo menos. Se nós não estamos em uma situação de perseguição ainda, e de risco de morte ou de torturas ainda, temos que pelo menos entender agora que o padecer pelo Senhor está dentro do pacote, né, da bênção do Evangelho. Se existe uma bênção que o Evangelho prometeu, é esse, padecer pelo Senhor. Tá? Porque a caminhada profética da igreja é essa caminhada em que ela se identifica com Cristo, tá? Anuncia o Evangelho e padece as mesmas coisas que Cristo padeceu. Então nós temos que entender isso. Se nós queremos andar no Senhor, nós temos que andar em esperança, pagando o preço e sabendo que se formos participantes em seu sofrimento, também o seremos da sua glorificação. Essa é a nossa meta maior, a nossa glorificação. Se vamos chegar lá inteiros ou não, isso é a vontade de Deus que vai dizer. Tá? Mas, de qualquer forma, temos que estar abertos assim, a toda a tribulação e a toda a vida com Deus, segundo a vontade de Deus. Amém? Deus abençoe os irmãos.